Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar da Ferrogrão, uma importante ferrovia que está aguardando liberação do STF para seguir a construção. Vamos dar um giro pelo mercado do boi gordo, vamos falar do valor bruto da produção no mês de agosto, vou comentar das exportações do agro brasileiro e eu vou falar do mercado do MAP e também do DAP. E vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos conversar sobre o mercado da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da Ferrogrão, uma importante ferrovia que está aguardando liberação do STF para seguir a construção. O governo espera pela revogação da liminar que mantém suspenso desde 2021 a construção da Ferrogrão, projeto ferroviário capitaneado pelo agronegócio para escoar a produção de grãos pelos portos do norte do país. Após análises técnicas, a União entregou ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma manifestação que diz ser possível passar por uma área de proteção ambiental o foco da judicialização, respeitando a faixa de domínio da BR-163, rodovia que liga o Mato Grosso ao Pará. A proposta da União, encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, que concedeu a liminar em questão, também inclui o compromisso de realizar audiências com os povos indígenas ao longo do processo de licenciamento, além da destinação de 715 milhões de reais em contrapartidas ambientais, o que representa cerca de 3,5% dos investimentos previstos. Pelo projeto, a ferrovia terá 933 quilômetros de extensão entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, local onde a carga será colocada em barcaças rumo aos portos de Barcarena e também Santarém, no Pará, e de Itacoatiara, no Amazonas, e também Santana, no Amapá, com capacidade para movimentar cerca de 50 milhões de toneladas de grãos anuais, será um indutor do chamado Corredor Norte, que hoje funciona preponderantemente pela BR-163. Lançada em 2014 pela iniciativa privada, o projeto até hoje não saiu do papel por envolver área ambiental sensível. O impasse gira em torno da possível necessidade de supressão de área de floresta do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. A decisão de Alexandre de Moraes sobre o caso é aguardada agora para este mês. No último dia 17, venceu o prazo da Procuradoria-Geral da República, PGR, para apresentar o seu parecer. A Secretaria Executiva do Ministério dos Transportes disse que a pasta faz uma análise por satélite da área do parque e concluiu que é possível respeitar a faixa de domínio da BR-163, que é uma área lateral da rodovia que já não pertence ao parque, nos 50 quilômetros de extensão da área sob proteção. A obra, estimada em 28 bilhões de reais, a Ferrogrão será um corredor de escoamento da produção agrícola, razão pela qual é defendida pelo agronegócio. O governo federal calcula que ela pode reduzir em 7,9 bilhões de reais os desperdícios anuais, além de evitar a emissão de 3,4 milhões de toneladas de CO2 ao ano durante os 69 anos de concessão. Apesar da expectativa do governo, não existe consenso sobre o tema com a sociedade civil, o que pode influenciar na decisão de Alexandre de Moraes. O PSOL, autor da ação,
e entidades socioambientais deixaram o grupo de trabalho criado para atualizar os estudos de impacto ambiental da obra, alegando uma postura absolutamente silente, sem dados e sem informações por parte dos responsáveis pelo projeto. O prazo para a realização dos estudos já foi prorrogado 2 vezes por Alexandre de Moraes e na última vez, em maio, ele disse que não mais o prorrogaria. E agora você vai ver como está o mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo continua a enfrentar uma forte pressão altista nos preços. Na B3, foi o 3º dia consecutivo de valorizações nos contratos, com destaque para vencimento em dezembro de 2025, que registrou acréscimo de 1,2%, ficando cotado a 274,35. No mercado doméstico, o desempenho foi acima do esperado, significando que tanto as vendas no varejo quanto as distribuições de carne com ossos no mercado atacadista foram melhores que o esperado, sendo um sinal positivo para o setor. Quando olha-se para as negociações, observa-se que o volume disponibilizado de carne foi menor do que o esperado devido à limitação na oferta de gado terminado e, como resposta à situação, os frigoríficos têm ajustado seus preços para tentar compensar o aumento nos custos da matéria-prima. Esse movimento, que já dura, vamos dizer assim, basicamente 5 semanas consecutivas, sendo motivado pela necessidade de equilibrar os custos e não por um aumento na demanda. O que significa que essa estratégia se torna necessária devido à escassez de oferta. E agora só um lembrete, o vencimento na B3 é para dezembro de 2024, que registrou um acréscimo de 1,2%, ficando cotado a 234,35, dezembro deste ano. No mês de agosto, o estudo... E agora, no mês de agosto, o estudo do Instituto do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, através da Companhia Nacional de Abastecimento e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Exalc-USP, e da Fundação Getúlio Vargas, apontam que o valor bruto da produção, o VBP, da agropecuária no mês de agosto deste ano alcançou 1,2 trilhões de reais, 1,2 bilhões de reais, segundo dados da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. E desse total, 391,6 bilhões de reais refere-se à produção pecuária, ou seja, 32,6%, e 809 bilhões de reais à produção das lavouras, correspondente a 67%. Entre os principais produtos agrícolas destacam-se a soja, 23,5%, o milho, 10%, cana-de-açúcar, 9,9% e o café, 5,9%. No setor pecuário, os bovinos tiveram um crescimento de 12%, frango cresceu 8,3%, leite cresceu 5,3%, suínos teve um desenvolvimento de 4,9%. Tiveram maior destaque o valor registrado em agosto e representa uma estabilidade em relação ao ano anterior, com uma leve variação positiva de 0,1%. No recorte específico, o VBP das lavouras apresentou uma queda de 3,2%, que foi puxada pela redução no VBP do milho, que teve uma queda de 16,6%, e da soja 17,4%, ambos impactados por quebras de safra e queda nos preços. Em contrapartida, o VBP da pecuária cresceu 7,7% em relação ao ano passado, impulsionado principalmente pelo aumento de 68,9% no setor de suínos.
A região Centro-Oeste ocupa a primeira posição em participação no VBP, com 28,6%. Em seguida vem a região Sudeste, com 28,4%. Entre os estados, o Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país e lidera com quase 14%, seguido por São Paulo, 13,3%, e com participação significativa da cana-de-açúcar. Minas Gerais teve um destaque aí com 11,4% na produção de café e o Paraná 11,3%, que é o segundo maior produtor de grãos do Brasil. O valor bruto da produção detalha o faturamento bruto dos estabelecimentos rurais e leva em consideração os volumes de produção agrícola e pecuária e a média dos preços recebidos pelos produtores. E agora vamos comentar das exportações do agro brasileiro. O agronegócio brasileiro exportou agora no mês de agosto deste ano 14,140 bilhões de dólares. 5 setores se destacaram fazendo as vendas externas alcançarem o valor final. Complexo soja teve aí um resultado positivo de 31,6% de participação. As carnes, 15,3%, o complexo sucro-alcooleiro, 13,5% de participação, cereais e farinhas, participação de 9%, produtos florestais, 9% de participação. A soma das vendas externas desses 5 setores respondeu por 78,6% do valor exportado pelo agronegócio brasileiro, ou equivalente a 11,11 bilhões de dólares. E em comparação a agosto de 2023, os mesmos 5 setores foram responsáveis por 13 bilhões de dólares em vendas externas, ou equivalente a 83,8%. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o crescimento das exportações do agro brasileiro é resultado do grande incentivo do governo federal. O Brasil tem se destacado no cenário internacional graças ao retorno das boas relações comerciais do governo brasileiro com o mundo, devido a produtos de qualidade e rigoroso controle sanitário tem sido o referencial brasileiro. E dentre os produtos, vamos dizer assim, mais exportados pelo agro brasileiro, está o complexo soja, que neste mês de agosto de 2024, o valor exportado foi de 4,47 bilhões de dólares. E a China continua sendo o principal parceiro importador da soja brasileira, com 73,7% do volume importado nesse mês de agosto, ou 5,9 milhões de toneladas. A China também é a principal importadora de algumas carnes brasileiras, um dos setores também com recorde. As vendas externas de carnes subiram de 2 bilhões e 50 milhões de dólares em agosto do ano passado para 2 bilhões e 170 milhões de dólares em agosto desse ano, um crescimento de 5,6%. E as exportações de carne bovina bateram recorde em volume, com 245 mil toneladas, um crescimento de 15,7%. Já as exportações de carne suína, elas registraram um aumento de 9,2%, alcançando aí 273 milhões de dólares em vendas externas. Houve uma elevação de quantidade exportada de 4,5%, ou 4.930 toneladas, no preço médio de exportação, um crescimento de 4,6%. O incremento das exportações ele ocorreu em função do aumento do volume comercializado para alguns países. As Filipinas foram 11.550 toneladas, Japão 5.100 toneladas, Chile 3.900 toneladas, Singapura 2.900 toneladas. E nos últimos 12 meses, entre setembro do ano passado e agosto desse ano, o Brasil exportou 165.700 toneladas em produtos do agronegócio.
O valor significou um crescimento de 1,6% na comparação com 163 milhões de dólares comercializados nos últimos 12 meses precedentes. E depois do intervalo, nós vamos falar dos mercados de fertilizantes e eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos conversar sobre o mercado da soja. É um minutinho só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é o analista da Pátria Agronegócios, é uma pessoa que entende a fundo aí de mercado, tanto de soja quanto de milho, bolsa. E recentemente o pessoal da Pátria esteve nos Estados Unidos fazendo um levantamento em loco, participando lá da Bolsa de Chicago, enfim, fizeram um tour justamente para oferecer subsídio para os produtores aqui no Brasil. Haja vista que hoje a Pátria é uma das empresas, vamos dizer assim, de consultoria na área agropecuária, que tem aí um número muito grande de clientes e que esses clientes seguem fielmente os traçados que a Pátria preconiza e indica. Cristiano, bom dia, tudo bom? Muito bom dia, Antônio, prazer estar aqui contigo novamente. Está assustando o mercado da soja ou não? Até está num momento melhor, viu, Antônio? Estamos observando aí, como você falou, fomos para os Estados Unidos acompanhar em loco aquilo que estava acontecendo por lá. De fato, já há um consenso no mercado hoje de que a safra americana é uma safra boa, uma safra que vai produzir bem. Volto a lembrar, os Estados Unidos provavelmente vai colher a melhor produtividade média da história, né? Teve um aumento de área também, mas isso é uma história que já está ficando para trás, né? O mercado sempre olhando as novidades e sempre tentando antecipar, né, o que pode acontecer. E com isso, gradualmente, as atenções vão migrando aqui para o Brasil e é daqui do Brasil que vem as notícias positivas para o mercado. Preocupantes para os produtores, mas positivas para o mercado. As chuvas ainda não se firmaram, né? É claro que setembro ainda não é um mês onde os plantios avançam com muita agressividade no Brasil. Isso é um ponto para se destacar. Se a gente olhar ali os anos que a gente plantou mais cedo no Brasil, a gente chegou a 7%, 8% da área nacional plantada em setembro. A preocupação é a primeira quinzena de outubro. Essa sim é extremamente importante. O Brasil já chegou a ter em 15 de outubro 40% de sua área plantada. E por enquanto, mesmo nesse início de outubro, as chuvas ainda se mostram sucintas. Calor ainda permanece, isso é um sinal de que as chuvas serão poucas e pouca água. Então essa atenção do mercado migrando aqui para o Brasil, com esses atrasos, a gente já começa a ver um suporte maior para os preços lá em Chicago. O dólar também não tem caído com significância, né? Mesmo com as mudanças de juros. Então os preços estão passando por um momento melhor, uma semana um pouco mais positiva. Só vale lembrar, pessoal, não ficar muito triste nas quedas e nem feliz demais nas altas, porque o que a gente tem observado é que o mercado tem se comportado mais em nível de oportunidade do que de tendência. Então altas são bons momentos para a gente aproveitar para cobrir custos e fazer vendas, pensando ali na proteção para o ciclo que se aproxima. Tudo que você falou está tudo certinho, está batendo, mas a gente tem que olhar também que o mundo precisa de soja, né? Com certeza, com certeza. A demanda não está ruim. Não está ruim. E a demanda projetada também não é ruim, Antônio, porque quando a gente olha, vamos pegar um paralelo, né? Dos anos de 2011 a 2018, a China comprou anualmente um crescimento ali de cerca de 8% ao ano. Ela comprava a mais cada ano. Então foi aquele boom, né, de consumo. Quando a gente olha de 2019 até 2023, esse crescimento caiu bastante. Ele foi ali para casa dos 2%. Quando a gente olha para a projeção de consumo da China para o próximo ano, é um crescimento de 4%. Então, é um crescimento superior à média dos últimos 4 anos. Que é um número bom. É um número bom, um número que demonstra uma demanda boa. Por outro lado, a gente tem que observar um outro fator. O Brasil está exportando bastante nessa safra, mesmo tendo menos soja, né? A gente não está com uma exportação muito lenta. A China está comprando muito. O que isso quer dizer? A China está aproveitando momentos de preços menores para também compor um pouco mais de estoques,
para conseguir, caso os preços venham a subir, ela não ter aquela necessidade toda de compra. A China é muito estratégica, né? Entre 2021 e 2022 usou os estoques, aí os preços baixaram, recompõem estoques. Então a gente só fica atento porque o crescimento do consumo da China não está acompanhando o crescimento da importação. Pode ser que a importação fique mais próxima dos níveis desse ano, mesmo com eles consumindo mais. E tem um detalhe também que foi aprovado aqui no Brasil, esse novo, vamos dizer, essa nova matriz energética que vai fazer uso de muito mais biofertilizante. Biocombustível. Biocombustível. Exatamente. Biofertilizante, não, biocombustível, desculpe. Exatamente. Então isso vem ajudar, né? Com certeza, com certeza. E esse é um ponto importante porque não é só o Brasil. Brasil e Estados Unidos estão passando por uma campanha de consumo interno muito aquecida. Os norte-americanos mesmo, eles estão diminuindo a dependência deles da China, diminuindo a dependência deles de exportação do grão e cada dia mais saindo novas indústrias lá dentro. Assim como o Brasil, a principal fonte de biodiesel por lá é também a soja. Então, com certeza, é um grande mercado para o Brasil, além do mercado de rações que também está aquecido, né? Nós temos um melhor momento para a suinocultura, por exemplo, do que tivemos em 23, que tivemos em 22. Então, o Brasil tem um consumo robusto também e isso ajuda demais. É claro que a gente ainda vai depender dos chineses, né? Não tem jeito, nossa produção é muito grande, mas, sem dúvida, um mercado interno forte ajuda muito nessa tendência de preço. Mas tem os países, por exemplo, os países árabes estão também em franco crescimento. Quer dizer, um volume muito grande de estoque de carne de frango, de carne de bovina, está sendo mandado para lá. E isso tudo demanda muito milho e muita soja. Exatamente. Quer dizer, se a gente parar e olhar única e exclusivamente o preço da soja em si, quer dizer, poderia estar melhor? Poderia. Mas existem perspectivas, pode não ser as mil maravilhas, mas a coisa não está parada, a coisa está andando. Ao invés de eu ganhar 5, eu vou ganhar 2,50. Não, com certeza. Né? Tem esse lado, não tem? Eu diria até que, em se tratando de momento de preços, né, boa parte da fase baixista do mercado já passou. Já passou por uma grande queda, já estamos vivendo um outro patamar de preço, inclusive com possibilidade de melhora. É claro que se vier uma safra totalmente cheia no Brasil, vai haver uma pressão, pelo menos durante o processo de colheita, né? Mas não dá para jogar a toalha. É por isso que eu digo, a gente não pode desanimar demais nas quedas, porque o mercado é muito dinâmico, ele dá oportunidades cíclicas, né? E realmente, esses outros países, Antônio, também tem muitos países da Ásia investindo pesado em biodiesel. Então, assim, é um mercado que ainda vai crescer, a gente vai ter oportunidade. E o produto, você citou muito bem as cadeias de aves e suínos, né? A gente não exporta só soja-grão. Enquanto a gente está crescendo a exportação de soja-grão, a gente está crescendo a exportação de farelo, está crescendo a exportação de frango e está crescendo a exportação de suíno. Então, a gente está agregando valor ao longo da cadeia. E tem um detalhe também, eu acho que um dos grandes problemas que teve no Brasil foi a entrada de muito aventureiro plantando soja. E deu esse boom aqui no Brasil e essa quebradeira também, que os caras não estavam preparados para isso. Exato. A gente viu que é todo momento, né, que tem esse otimismo demais, margens muito agressivas, puxa a gente de fora do negócio. Quando vem a crise, esses são os primeiros também que saem depois. E foi muita gente. Foi muita gente. Mas um ponto importante, essas áreas não estão ficando paradas. Não, né? não Alguém está entrando para plantar nessas áreas que estão ficando para trás. E a gente tem que tomar muito cuidado, como você disse logo no começo da conversa, as chuvas, se derem uma atrasada, vai impactar lá na frente no milho. Com certeza. Então, vamos com muita calma, o mercado não está desgringolado, péssimo, tem gente ainda ganhando, não está ganhando muito, mas está. E o mercado, com certeza, precisa de comida e precisa comprar. E o Brasil é um grande fornecedor. Podemos não bamburrar no preço como a gente imaginava, mas prejuízo não vai dar. E muita atenção, planejamento e gestão. Acho que é isso, né? Com certeza. Existe margem ainda, existem janelas de oportunidades, tem que ficar atento para aproveitá-las. E qualquer dúvida, liga para o pessoal da Pátria Agronegócios e tira as suas dúvidas. Adriano, mais uma vez, Cristiano, desculpe, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, e até o próximo. Eu que agradeço, contem sempre comigo. Um grande abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: somos o que fazemos repetidamente. Por isso, o mérito não está na ação, e sim
no hábito. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.